Poeteiros, poetas e peraltas, vamos fazer arte. Quanto tempo a gente não se vê, né? Tem mais ou menos uns 2 meses. Pra quem não me conhece, meu nome é Pamela, eu sou dona desse singelo canal que antes era de inglês e agora é sobre livros e aleatoriedades. E eu tenho um quadro aqui que é o feedback do mês, né? Que eu falo os livros que eu li durante o mês, né? Normalmente eu divido ele em duas etapas. Falando primeiramente sobre os livros que eu pretendo ler, né? A TBR do mês. E depois dizendo se deu certo ou se deu errado. E eu já tô desde agosto sem fazer a TBR. Porque, enfim, muitas coisas aconteceram e eu não terminei nenhum livro. Eu terminei ontem. Eu terminei o livro. Quando esse vídeo for lançado, eu já vou ter terminado o livro. Que na verdade era um mini book. E aí eu queria dar um feedback do que aconteceu até agora. Por que que eu não tô lendo muito, por que que eu não tô falando aqui sobre os livros, o que que tá acontecendo, por que que eu sumi. Eu vim dar uns feedbacks assim, fazer umas reflexõezinhas a respeito desses feedbacks também. Por exemplo, em agosto eu disse que eu ia ler o relato pessoal, eu ia ler um livro de relato pessoal, que seria o Diário de Anne Frank, que estou lendo até agora. Junto com ele eu tô lendo mais 6 livros. Tudo bom. Eu tô lendo, enfim, demandas da minha vida pediram que eu lesse. Eu já tava lendo um livro que eu tava fazendo, tipo, meio que diariamente, tipo como um devocional. Eu já tava lendo ele meio que diariamente, mas aí eu parei, pá. E aí coisas da minha vida demandaram que eu abrisse mais 2 leituras. E eu tava lendo A Noiva da Caveira para aquele desafio da maratona literária de julho. Enfim, o livro ficou amarrado, eu toco muito pouco nele porque ele não me prendeu, então quando eu não tenho nada para fazer, o que é raro, eu pego ele para ler. E eu ainda pego, tipo... Enfim, então as leituras foram se acumulando, eu tô lendo esses 5 livros e agora em outubro, como é o mês do Halloween, eu queria ler alguma coisa mais ou menos na temática, eu tô lendo um livro que me emprestaram sobre zumbis. E aí eu tô lendo. E eu abri um audiobook pra ler também, pra ouvir, que faz parte de um desafio que eu entro, que vocês sabem que eu adoro entrar em desafio, por mais que eu não cumpra ele 100% no prazo certo e tal. Mas pelo menos eu tô aí no desafio. Então eu tô lendo esses 7 livros, depois eu trago eles direitinho pra vocês, né? Mas eu acho que eu vou terminar eles só lá pra final de outubro, início de novembro, né? Apesar de que Anne Frank já tá encaminhadinho, mas tá a dose pra terminar. E aí vem duas temáticas que a gente pode discutir aqui rapidinho. A primeira temática é sobre... E aí, várias leituras ao mesmo tempo? Quando eu digo pra pessoa, tô lendo 7 livros ao mesmo tempo, a pessoa fala assim, meu Deus, eu não consigo, é muita coisa pra administrar e tal. E na verdade, não é. É como a Gil Cirqueira, ela fala no canal dela, sigam, muito bom. Ela fala que, tipo assim, não é tipo, você tá lendo aqui, eu já fiz isso há muito tempo atrás. Tipo, você tá lendo aqui um capítulo, tá beleza. Agora você lê aqui outro capítulo, tá beleza. Agora, não é sobre isso, tá? É sobre, você tá lendo hoje, por exemplo, eu acordei, eu peguei o Diário de Anne Frank pra ler. Um exemplo. Aí, hoje de noite eu não vou dormir aqui, eu vou dormir na casa da minha mãe. Então, lá tem o livro do zumbi que eu tô lendo. Aí eu vou pegar e vou ler lá o livro do zumbi, entendeu? Aí quando eu tiver em um outro momento, de uma outra coisa, eu pego outro livro para ler. Às vezes é o livro que eu tô na mão, entendeu? E eu sei exatamente onde é que eu parei e tal, eu faço relações. Então assim, eu não consigo misturar as histórias, porque também são coisas muito diferentes, tá? Tipo, eu tô lendo um livro de zumbi, eu tô lendo um livro de relato pessoal, da Anne Frank, eu tô lendo livro sobre liderança cristã, eu tô lendo um livro sobre, sei lá, mães espirituais, que é completamente diferente, tem a ver com liderança, mas é completamente diferente, assim, as vertentes, a visão, a ênfase. Eu tô lendo um livro sobre desenvolvimento pessoal, então, assim, são assuntos completamente diferentes. Então, não tem como você confundir as histórias. Não nesse nível, assim, entendeu? E não lendo espaçadamente como eu tô. Ah, mas e esquecer a história? Ah, dá uma lidinha rapidinho e você lembra.
O seu cérebro é muito inteligente, ele lembra, tá? A não ser que você tenha realmente uma apatia completa e absoluta pelo negócio que você tá vendo, né? E, antes de entrar no segundo ponto, que essas leituras têm me despertado, eu já peço pra você, que eu já, na verdade, já deveria ter pedido, mas não pedi, mas peço agora, siga meu canal, se inscreve, curte, compartilha, me siga lá no Instagram, @café.pan, que a gente toma esse café enquanto a gente conversa sobre livros e aleatoriedades, tá bom? A outra coisa que eu queria falar é sobre desistência, abandono. Eu vejo muitos booktubers falando, esse livro eu abandonei, nananã, e tem gente que abandona e tal. E tem gente que fala que é uma forma de você ler melhor e às vezes você lê mais rápido, lê mais livros. É tipo assim, você não se prender a um livro, porque muitas vezes você se prender a um livro que você não tá gostando pode ser uma coisa traumática pra você. Eu concordo. Eu gostaria primeiramente de dizer que eu concordo, tá? Pode ser traumático sim, é puxado sim, faz você reduzir o ritmo de leitura e aí você tá preso naquele livro que você tá achando insuportável e não consegue ir para outros porque você está preso naquele livro e você não aguenta mais ler aquele livro, quer ler outros livros, mas ao mesmo tempo você está insistindo naquele livro. Eu concordo. Porém, eu não abandono. Aí você fala assim, hipócrita. Um pouco. Mas por quê? Eu explico. A minha vida toda eu abandonei livros. Até engatar mesmo no hábito de leitura, eu abandonava livros sempre. Minha vida escolar com leitura era tipo assim, eu lia metade do livro, passava o prazo porque normalmente na escola era isso, né? Leia um livro para fazer uma prova, leia um livro para fazer um trabalho. Não, não, não. Normalmente eu não conseguia terminar o livro, obviamente que o livro nunca era, a gente nunca gostava do livro, né? Eu nunca gostava, nunca era uma leitura prazerosa, por livre e espontânea vontade. Então, toda vez que eu ia fazer um trabalho ou uma prova, eu nunca conseguia terminar o livro no prazo para poder fazer as coisas. Então eu sempre, tipo, chegava o trabalho, chegava a prova, eu tava na metade do livro, no começo do livro, nem tinha começado o livro. E aí, obviamente, que depois eu não ia pegar o livro para ler porque não era do meu interesse. Entendeu? Então, assim, então eu sempre abandonei muito livro. Livro para vestibular. Dos 10 livros na época que eu li, que tinham, né, para vestibular, tem uns que eu nem toquei neles. E se eu não me engano, eu concluí 4. Um era de poesias, o outro era fininho, assim, o Largo da Palma. Senhora eu li, aqui ó. E eu li mais um que agora eu não vou lembrar qual foi. O resto todo foi tipo 2 capítulos, 4 capítulos, 3 capítulos. Tem uns que eu nem toquei, não sei nem do que se trata. Entendeu? Então tem muita coisa nessa vibe. Então, eu não me sinto confortável em abandonar livros. Eu, Pamela, não me sinto confortável em abandonar livros. Pra mim, é uma vitória falar assim, eu concluí. Agora, que eu concluo cheia de traumas, que eu concluo querendo bater em alguém e não mais ler na minha vida, é verdade. Então, se pra você faz sentido abandonar livros, abandone. Agora pense assim também. Tô lendo esse livro. Não gostei, vou abandonar. Tô lendo esse livro. Tá chato, vou abandonar. E às vezes você precisa persistir, porque às vezes de fato ele começa arrastado, ele começa, mas depois ele engata e vai embora. Um livro que esse ano eu li que era assim foi Escolas de Contos Eróticos para Viúvas. Ele começou muito arrastado. Ele começou tipo. Tudo bem que eu entendi esse arrasto dele, ele estava formando um ambiente, te inserindo numas questões, ele começou a botar umas pontas soltas assim para você ver cenários diferentes, para depois ele linkar tudo no final. Tem todo um porquê dele ser arrastado, mas ele era muito arrastado no começo. Só que eu falei, velho, vai ficar melhor, não é possível. Ficou muito interessante depois, entendeu? Então isso acontece, então persistência também faz parte. Tá bom? E é sobre isso, gente. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve aqui e me segue lá no Instagram, @café.pan, que lá eu posto rotina de treino, livros, música e loucuras aleatoriedades. Fechou? É bom.